Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Que bom que você está por aqui. Hoje vamos dar continuidade a esses dias que antecede a morte de Cristo, onde está tendo grandes embates, né? E hoje eu acho que é um dia bem propício para falar sobre isso, porque vamos falar sobre Jesus e o Estado, né? Está lá em Marcos capítulo 12, versículo 13, que diz assim: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Então, o intuito aqui é desmoralizar Jesus. Então, eles enviam fariseu e herodiano. Fariseu, ele é um partido político que tinha muita influência e são pessoas que tinham muito conhecimento da palavra. Os herodianos são partidários de Herodes, por isso que eles têm esse nome herodiano. São pessoas que realmente, entre aspas, idolatra, né, o governo de Herodes e quer implantar esse governo em toda a Judéia. Claro que é óbvio que isso não vai dar certo, né, diante da religião, daquilo que o judaísmo propõe. E chegando eles, disseram-lhe: mestre, sabendo que é homens de verdade, e que ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdades ensina o caminho de Deus, é lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então, é óbvio que toda vez que se fala de tributo, de imposto, isso causa mal-estar às pessoas. O mundo sempre, você já vai ver lá no livro de Gênesis, relatos sobre o imposto, que é algo complicado, né? É uma forma de o governo retribuir para a população dando benefícios, né? Para que toda essa máquina de dinheiro possa ter possa ser engrenada de uma forma satisfatória. Mas claro que isso fica só nas palavras, né? Isso não acontece de fato. Naquela época já era complicado, hoje não melhorou em basicamente nada. É por isso que você ouve tanto falar de corrupção, é justamente corromper o dinheiro que o Estado arrecada para si próprio, para proveito de si próprio. Então, uma das coisas que sempre teve na humanidade, está lá já escrito no livro de Gênesis, é o imposto. O imposto sempre estava lá presente, e sempre que as pessoas iam nas casas, ou então chegava uma data, você tinha que ir lá para poder pagar imposto, isso sempre causou um mal-estar entre a população e o Estado. Uns acreditam que está pagando demais, outros que não é justo, o Estado deveria arcar com tudo, e aí vai. Como nós já conhecemos, há várias formas de interpretar isso, mas ninguém paga satisfeito, feliz, alegre um imposto. Depois da Idade Média, o que aconteceu? Depois de tantos embates entre o governo e a população, tiveram-se uma ideia. Qual que é a ideia? Vamos colocar imposto sobre o produto, como até é feito nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, todo mundo paga imposto. Até uma piadinha, né, que se fala, né, só tem duas coisas que são inevitável, que é a morte e os impostos. E de fato, você sempre vai pagar imposto. Então, o que acontece? Toda vez que você vai comprar uma balinha, por exemplo, a balinha ela tem já um imposto embutido nela. Então, você, quando está pagando a balinha, você já está pagando um imposto. Isso é em tudo, eletrodoméstico, gasolina, você vê que agora mesmo eu estava vendo no jornal que vai aumentar, vai ficar acima de R$7 aqui em Brasília. Então, mas se tirasse os impostos, com certeza iria para R$3, R$4. Então, houve essa manobra, né, de colocar imposto sobre o produto, e foi uma coisa bem acertada, porque evitou grandes embates. Hoje nós sabemos, por exemplo, que as pessoas da classe média alta, elas pagam imposto. E qualquer pessoa, tanto eu quanto você, pagamos imposto sobre os produtos que a gente consome. Então, nessa ótica, as pessoas da classe média para cima pagam dois impostos, né? Pagam imposto sobre o produto e ainda pagam imposto de dinheiro mesmo, né? Para que não... o leão, né? Chama de o leão, né? O leão não tem dó, né? Come mesmo, morde mesmo, não há misericórdia. Então, eu acho que é bem adequada essa comparação, porque realmente o governo não tem misericórdia, né? Quando chega o tempo do imposto, tem que pagar.
E é óbvio que na época de Jesus ninguém gostava disso, ninguém queria saber de pagar imposto. Então, qualquer pessoa que fosse a favor do imposto, como por exemplo, as pessoas que cobram, né? Elas cobram imposto, elas eram muito mal vistas pela população. E eu queria fazer aqui um adendo que... daqui a pouco. Aqui. Então, ele conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhe: por que me tentas? Trazer minha moeda para que veja. Então, esse aqui é um ponto que eu quero falar. É que Jesus entendeu que era hipocrisia. Nós estamos falando aqui do Filho de Deus, né? O Deus vivo encarnado. Claro que Jesus saberia fazer essa distinção. Porém, muitas vezes nós não damos conta de saber quem que é hipócrita e quem que não é. E aí tudo bem, você vai acabar se relacionando com pessoas hipócritas até você conhecê-las e entender quem são essas pessoas. Mas preste atenção, irmão. Preste atenção. Apesar de eu não conhecer pessoas hipócritas, eu não saber se elas são hipócritas ou não, algumas eu conheço. Eu me lembro uma certa vez que eu tive uma discussão com uma amiga minha que eu amava muito ela. E eu estava errado na discussão, eu estava completamente errado e equivocado. E eu me lembro que para tentar recuperar essa amizade, eu orei a Deus, falei: Deus me ajuda a falar a palavra certa. Eu fui lá, conversei com ela, e eu fui conversando, ela falou: não, você é muito hipócrita. E analisando a situação, de fato eu fui hipócrita. E aí ela falou: não, mas não dá para ter mais amizade com você. Beleza, aí eu fui lutando, passei dias tentando mostrar que eu realmente me arrependi do que eu tinha falado, aquela coisa toda, até que depois de tempos eu refiz a amizade. E aqui é o ponto. Eu tive que lutar muito para reconquistar o coração dela. Tive que lutar muito. Então, quando, por exemplo, uma pessoa muda do nada, a pessoa sempre te odiou, sempre te detestou, ou então você teve um relacionamento com uma pessoa que sempre ela adora criar lágrimas em você. E de repente a pessoa muda do nada, isso é hipocrisia. Então tem certas hipocrisias que eu nunca vou detectar, mas tem outras que estão na cara. Uma pessoa ela tem um procedimento com você mal o tempo todo e de repente do nada ela virou sua amiga, é hipocrisia. Você vê que no meu caso eu tive que lutar para reconquistar. E é o correto que ela fez comigo, né? Para provar se realmente eu tinha me arrependido, provar se realmente... Então não existe esse negócio de do nada a pessoa mudar. Ninguém muda do nada. Se a pessoa realmente se arrependeu, entendeu que você é uma pessoa especial e que ela vacilou com você, ela tem que lutar para te reconquistar. Ela tem que... Você não pode já abrir a guarda já desde de cara. Então, tem hipocrisias que a gente não conhece de fato, mas tem outras que estão na cara. Mas pior ainda é quando você é hipócrita com você mesmo. Quando você está disposto a se violentar para agradar o outro. O que Jesus detectou como hipocrisia? A forma que eles chegaram. Tu és mestre, você é uma pessoa que não faz distinção entre homens. Então, enchendo ele de elogio, mas o intuito era colocar Jesus em apuros. A verdadeira intenção não era elogiar. Então isso é hipocrisia. Hipocrisia é quando você... faz uma coisa, mas na verdade você sente outra. Então quando você é hipócrita com você mesmo, ou seja, você se anula, você se violenta para poder agradar o outro, você não quer, mas você diz sim para poder agradar o outro, você se rebaixa, sabe? E quanto mais você se rebaixa, pior é, porque uma hora você vai virar um tapete. E irmãos, tapete foi feito para ser pisado. Se você se comportar com a outra pessoa como um tapete, a pessoa ela tem que te pisar mesmo. Então não seja hipócrita com você mesmo. Se você não quer, diga que não quer. Se você não está confortável com a situação, diga que você não está confortável com a situação. Não seja hipócrita com você. Jesus ele detecta a hipócrita e ele repele a hipocrisia. Você deve fazer isso com pessoas que, como eu falei, às vezes dá para você sacar quem é, às vezes dá para você perceber. Então fuja da hipocrisia. E principalmente não seja hipócrita com você mesmo. Se respeite, se ame, sabe? As suas intenções, os seus pensamentos, ele tem que estar em primeiro lugar. A Bíblia fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Então eu só posso amar o próximo e a Deus se primeiro eu me amo, se primeiro eu me respeito, se eu considero o que eu penso, se aquilo que me faz mal...
eu recuso. Então não traga violência para si próprio. O que eu te digo é, rejeita a hipocrisia. A hipocrisia, ela destrói relacionamentos, tanto com Deus quanto com o próximo. Fuja da hipocrisia. Aquelas que você consegue detectar em pessoas e principalmente não seja hipócrita com você mesmo. E aí, Jesus pede uma moeda. Ele trouxeram e disse, de quem é essa imagem e inscrição? E ele disse, de César. Jesus respondeu, disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então a resposta que Jesus dá é uma resposta muito tremenda. Porque ele pede uma moeda, ele olha a moeda e fala, ó, de quem é essa esfinge aqui? De quem que é esse símbolo aqui? Todo dinheiro tem um símbolo, né? O nosso tem animais, né? Onça, que é o que a gente mais gosta, né? Peixinho. Mas naquela época se colocava o rosto do governante. Em alguns países totalitários ainda tem esse procedimento. Então, por quê? Porque ele queria ser falado, visto, lembrado todo o tempo e a toda hora. Então estava lá a inscrição de César. Ele falou, ó, dá a César o que é de César. E aqui é o adendo que eu queria fazer no começo, vou fazer aqui agora. É que na política, sempre houve pessoas que faziam ligações entre elas e Deus. Até hoje é assim, você vê na propaganda política algumas pessoas que falam que são enviadas de Deus e elas são processadas. Tem pessoas que têm o seu profeta tiracolo, né? Seu profetinha para dizer que ele é de Deus. Não é nada novo. Se você ler as histórias do Antigo Testamento, você vê que os reis, eles pagavam para ter profetas que diziam que ele era um homem de Deus, para ser aceito pelo povo. Então sempre fez essa ligação, né? Essa amálgama entre o líder político, sendo que ele é uma pessoa enviada por Deus. Sempre na história toda da humanidade teve isso aí. Só que Jesus deixa claro que você deve fazer a distinção de uma coisa e de outra. Porque ele fala assim, ó, dá a César o que é de César. O que é de César? É um imposto. É aquilo que sempre existiu na humanidade. Você tem que dar um imposto, você tem que respeitar as autoridades. Hoje é dia 27 de outubro, né? Hoje eu vi uma notícia falando que Bolsonaro, ele leu uma reportagem falando sobre a ligação entre a AIDS com as vacinas, que é uma fake news, é uma mentira. Só que qual que é o problema? O problema, ele leu isso aí e aí depois ele se justifica dizendo que ele leu a notícia. Você devia bater na notícia. Mas a pergunta é, com qual intuito você leu então? Por que você leu? É óbvio que ele leu para poder fazer com que a vacina seja minimizada, porque ele sempre defendeu outros tipos de meios para você encontrar cura, então ele tenta diminuir a vacina, ele não pode mais negar ela, porque não tem como, você não pode, contra fatos não há argumento. Quando é que a Covid começou a baixar? Quando houve-se vacina. Então, é um fato, não tem como se argumentar contra isso. Mas o que ele faz? Como ele já tinha falado muito contra a vacina, então ele tenta minimizar, né? Colocar mais abaixo. E aí ele usa esse argumento. Qual que é o problema aqui? É quando pessoas cegamente defendem essa ideia. Não, mas Bolsonaro falou por causa disso. Não, Bolsonaro falou por causa disso. Isso aí, irmão, é idolatrar o Bolsonaro. O cara mentiu descaradamente e ao invés de você ficar contra, tô falando mais para você que ama Bolsonaro, né? Ao invés de você ficar contra essa atitude, você defende, você protege pelo simples fato de que você, na verdade, tem uma obediência cega. Jesus falou assim, ó, dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Obediência cega, e mesmo assim, não estou falando de uma obediência fanática, você tem que ter a Deus. É a Deus que você tem que ter. Deus é que é perfeito, não é o líder do teu estado. Porque no Brasil é o Bolsonaro, em outros países, vários nomes. Então você não tem que ter essa obediência cega. Aquilo que está errado, você tem que ficar contra, não a favor, não abraçar, não tentar justificar o injustificável. Então, o ponto aqui é esse, é Jesus deixando claro o que é do Estado e o que é de Deus. Talvez você fale assim, olha, eu odeio Bolsonaro, não tem problema, mas você tem que respeitar a autoridade que Deus achou graça de dar para ele. Eu não estou dizendo que você não possa fazer manifestação, que você não possa expor sua opinião, você pode fazer tudo isso. Mas a Bíblia deixa muito claro que existe um limite. Quando você vai acompanhar as cartas, você vê que o apóstolo Paulo,
ele deixa muito às claras que a gente tem que obedecer às autoridades, entendendo que elas foram colocadas por Deus. E aqui é um outro ponto que as pessoas às vezes confundem um pouco, né? Quem colocou Bolsonaro como presidente? Foi o povo que votou ou foi Deus? Você pode dizer, foi o povo que votou. Não, quem colocou foi Deus. Ele está lá porque Deus achou graça dele estar lá. Mas o ponto é, não, mas Deus não pode fazer isso, né? Deus não é tão mal assim para colocar um tirano, né? Na verdade, que isso é uma outra visão equivocada, porque Deus, ele coloca governantes para abençoar o povo, mas também ele coloca para castigar o povo. Tá? Então, Lula ficou, às vezes você odeia Lula, né? Lula ele ficou 8 anos porque Deus achou graça. O povo sempre vai fazer aquilo que Deus determinou, irmão. O Lula ficou no poder porque Deus achou graça. Nas próximas eleições nós não sabemos quem que vai estar, né? Mas seja lá quem for, Juquinha, Ricardo, Lula, Bolsonaro, não importa o nome, vai estar lá porque Deus vai achar graça que ele esteja, para abençoar o povo ou para castigar. Então, essa obediência cega à liderança, por que Jesus fala isso aqui? Porque, na verdade, Herodes se apresentava como Quírios, é um pronome de tratamento. Você está vendo aí a CPI, né? Você vê que a gente vê muito esse pronome de tratamento, né? Fala Vossa Excelentíssima. E eu até, antes de falar aqui, eu queria até falar com uma advogada amiga minha para saber se por acaso, se eu chegasse e falasse de outra forma, se eu posso ser punido, né? Eu acho que não deve ser punido, né? Não sei. Se você souber, diz aí nos comentários aí. Mas naquela época, quando você não chamava o rei de Quírios, que é Senhor, esse Senhor era um pronome de tratamento só para Deus. Né? Dentro da visão judaica, é um pronome de tratamento só para Deus. Ninguém se tratava de Senhor e Senhora, como agora no Brasil, mas estamos falando aqui de uma outra cultura. Naquela cultura, o tratamento Senhor era só para Deus. E o rei, ele pedia esse tratamento para ele, ou seja, porque ele queria deixar claro que foi Deus que o enviou, ou então que ele é um filho dos deuses. E eles não aceitavam de forma alguma. E quando você não chamava Herodes de Quírios, de Senhor, então logo você está se colocando contra o rei. Ele falou assim, ó, ele não é Senhor. Senhor é só para Deus. Jesus estava falando dentro do entendimento da época. Então, Senhor é só para Deus. Não é para um governante. O governante não tem essa autonomia e essa autoridade. Esse pronome de tratamento é só para Deus. Por isso que eles não falavam isso de forma alguma e acabou sendo inimigo do Estado. Então Jesus ele traz essas duas respostas. Ele fala, ó, o que é próprio do reinado, você tem que dar. A esfinge aqui não está na face dele, então você tem que dar aquilo que é para ele. Né? O tributo, ou seja, o imposto, é para César. Porém, não é para você levar César como Deus, porque Senhor é só para Deus. Por isso todo mundo se espantou, porque Jesus ele trouxe uma resposta precisa, fazendo essa diferença entre Estado e Deus. Apesar de Deus que acha graça de nos dar governante, ainda assim isso não quer dizer que ele é filho de Deus, de que ele é o enviado de Deus. Isso não quer dizer uma coisa, não quer dizer outra. É como eu falei, muitas vezes Deus acha graça de castigar uma nação colocando péssimos líderes. Deus é infinito, na sua infinita sabedoria, faz aquilo que lhe apraz e nós somos levados a ter essa obediência, essa fidelidade a Deus, não a governantes. Então, saiba separar as coisas. Se você gosta de Bolsonaro, saiba separar o homem de Deus. Né? O único homem que é Deus é Jesus Cristo, só ele, ninguém mais apareceu. Essa visão distorcida de que eu sou um político enviado por Deus, isso está desde os primórdios, como eu falei aqui. É só ler. Vai lá, lê lá Daniel, lê Isaías, Ezequiel. Você vai ver governantes trazendo ou um profeta para dizer, não, está vendo que você é de Deus? Ou então se autoproclamando filho dos deuses. Então, não vai para essa direção. Saiba separar. Pessoas que fazem as coisas erradas, você não deveria abraçar elas.
Às vezes você acredita que é um bom político, isso não quer dizer que não seja mentiroso. Saiba separar as coisas. Então, ele encerra dizendo, Jesus respondeu e disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e maravilharam-se dele. A pergunta, você tem dado aquilo que é de Deus? Deus é amor. O teu amor você tem que dar a Deus, a sua obediência você tem que dar a Deus, a sua fé você tem que dar a Deus. Tem pessoas que pega tudo isso e dá um político. E sabe o que acontece? Sempre vai se decepcionar. Sempre vai se decepcionar. Então, dê a Deus hoje o que é de Deus, a sua obediência, o seu amor, a sua fé, entrega ao Altíssimo. Amém? E bom, fica na paz e na graça, que Deus te abençoe sempre.